Pois é, mas tem plano B, plano C, É. plano D, já não sei mais que plano que é esse que o Fluminense vai ter que ter se não vier o Buangá. Tem que descobrir alguém, tem que trazer alguém. Poderia até ser o Marcos Leonardo, né, Raíza? Tem alguma informação sobre isso? Porque ele andou sendo falado no Fluminense meses atrás. Não duvido que ele se torne, inclusive, uma opção agora. Elan, a situação dele lá no Al Hilal tá complicada, né? O Al Hilal, inclusive, joga daqui a pouquinho pela Champions da Ásia, e a Champions da Ásia ela tem um número maior de estrangeiros que você pode relacionar. A Liga Saudita tem um número menor e a Champions da Ásia tem um número muito maior. Mas ele não foi relacionado pelo Inzaghi por uma decisão do treinador, tá? E a gente já trouxe aqui no programa. O Inzaghi não quer mais trabalhar com Marcos Leonardo. Colocou o Marcos Leonardo no mercado. Só que tem poucos mercados abertos, né? O mercado turco fechou na última sexta-feira, tem o mercado brasileiro que vai até o dia 3 e tem o mercado russo, que, se não me engano, vai até o final do mês. E a informação que eu tenho é que o Marcos Leonardo não quer ir para o futebol russo. Ele não deseja ir para o futebol russo. E aí tem algumas questões. Pelo que eu soube, o Al Hilal topa emprestar o Marcos Leonardo, mas o Al Hilal gostaria de uma cláusula de compra de 40 milhões de euros. Nossa. Inicialmente é esse o desejo do Al Hilal, uma cláusula de compra de 40 milhões de euros. Obrigação, Raíza? O Atlético de Madrid... Opção? Então, Obrigação. na Deve ser de negociação com o obrigação, Atlético de Madrid era obrigação. Na negociação com o Atlético de Madrid era obrigação. Só que, o que acontece? Com os mercados que estão abertos, o russo, ok. Agora, no mercado brasileiro, isso não vai acontecer. Não. Dificilmente um clube vai colocar uma cláusula de obrigação de compra de 40 milhões de euros. Então, vai depender muito também do esforço do próprio Marcos Leonardo e do Al Hilal para que uma negociação possa sair. O staff dele não descarta uma volta aqui ao futebol brasileiro, sempre destacando que a prioridade deles, depois da Copa do Mundo dos clubes, o Marcos Leonardo entendeu que tem bom espaço no futebol europeu. Ele tem boas condições e tem espaço no futebol europeu. Agora, com a oferta que teve do Atlético de Madrid, isso ficou ainda mais forte. Só que você tem um período aí que pode ser um período de desvalorização se ele ficar sem jogar. Porque o Inzaghi já disse que não quer contar com ele, já tirou ele dos relacionados para o jogo da Champions da Ásia, não vai ser inscrito no campeonato, vai ser retirado da lista dos inscritos do campeonato saudita. Então pode ser que ele fique até, digamos que julho, agosto sem jogar. Porque se fica até o final da temporada, depois vem a Copa do Mundo, ninguém joga, né? O futebol para no mundo inteiro. Então você ficaria ali até agosto sem jogar. Seria uma desvalorização muito grande. Então, assim, eu acho que o Marcos Leonardo é uma oportunidade para os clubes aqui no futebol brasileiro. E acho que o Al Hilal não vai ter muita saída. Vai acabar tendo que emprestar sem essa obrigação de compra. Ele tem só 22 anos, tá, Pois gente? é. Né? Ex-jogador do Santos, passou pelo Benfica. É bem novo, é muito jovem e já ganhou uma casca, ganhou uma projeção internacional, um jogador formado, um jogador consolidado. Só é muito caro, né? Quanto que deve ganhar o Marcos Leonardo? Até ouvi falar alguma coisa na casa de 5 milhões de reais por mês, um pouco mais até, né? Não sei, envolvendo luvas, envolvendo alguma coisa a mais. Ou seja, para ele vir para o Brasil, tudo bem que a gente vai imaginar que ele aceitaria uma redução. Sim, mas vai reduzir para quanto? Metade? Metade é muito dinheiro. Mínimo do mínimo, metade, né? O cara ganha 5 milhões de reais. Nós vamos pensar que sejam só 5 milhões de reais. Eu acho que deve ser mais, tá? Al Hilal, né? Mundo Árabe, você sabe como é que é. Mas que seja 5 milhões de reais. Vai ganhar quanto? Se viesse pro Fluminense. Vai ganhar menos de 2 milhões e meio? De jeito nenhum, né? Talvez menos de 3 já não seja. Mas também para ficar lá, o Al Hilal vai ter que pagar de qualquer jeito, né? Fala, Raíza. No meio do ano, ele aceitou a redução salarial quando ele negociou o empréstimo com o São Paulo. Só que, na ocasião, o Al Hilal não queria muito emprestá-lo, queria que ele ficasse lá jogando a Champions da Ásia. Ele não queria jogar só a Champions da Ásia, ele queria jogar também o Campeonato Saudita. E acabou que, por pressão da parte dele, do staff dele, o Al Hilal topou emprestar, ele topou diminuir o salário para se enquadrar no que o São Paulo podia pagar. A negociação só não aconteceu porque o Al Hilal pediu uma compensação financeira ao São Paulo, e a situação financeira do São Paulo é uma situação ruim, muito ruim, e o São Paulo não tinha o dinheiro para pagar a compensação financeira, já estava muito perto de fechar a janela de transferências, então a janela fechou e eles não conseguiram ajustar isso aí. Mas vai pedir de novo, né?
Vai pedir de novo, Raíza. Não vai liberar de graça agora, vai? Para algum clube brasileiro? Não. Provavelmente, se não colocar a cláusula, provavelmente vai pedir sim um valor pelo empréstimo dele. Muito difícil que isso não aconteça. Agora, claro, depende muito também do trabalho dele, do staff dele junto ao Al Hilal e o quanto ele está disposto a não ficar todo esse tempo sem jogar, né? Seria uma boa, Garoni? Muito. O Marcos Leonardo é muito bom jogador. Muito bom jogador. E acho que tem uma pressão em cima do Al Hilal, porque assim, se você só tem 2 mercados abertos, Rússia e Brasil. Para a Rússia ele não quer ir. O Brasil, a situação financeira, o Flamengo falou que não tem interesse. Assim, não falou abertamente, mas o que a gente tem de informação é que não agrada tanto assim o Felipe Luiz. Então não sobram muitas opções capazes de pagar o valor do Marcos Leonardo disponíveis no mercado. O Al Hilal ou vai ficar pagando o salário dele para ficar sem jogar, por pelo menos 6 meses até abrir a janela novamente para a Europa, ou então vai ter que tentar diminuir pelo menos esse prejuízo, tentar negociar mais barato, fazer com que algum clube pague parte do salário, ainda que não tenha uma compensação financeira, pagar metade do salário que seja, 2 milhões, alguma coisa, o valor mais alto, por empréstimo de 6 meses, 1 ano. Acho que seria um baita jogador para qualquer time. Até falei aqui quando o Flamengo estava buscando um 9, eu acho o Marcos Leonardo muito bom jogador. Mostrou isso na Copa do Mundo de Clube, já tinha mostrado anteriormente, mas olhando assim no desempenho contra equipes maiores, né? Acho que seria um baita reforço para qualquer clube brasileiro no momento. E aí, Papá, você queria o Marcos Leonardo? O Tudo Felipe bem? a gente já sabe que não quer, né? Cara, olha só, eu preferia que o Flamengo fosse em cima da contratação de um cara que resolve 2 problemas. O Flamengo tá querendo agora contratar ponta também, né? Porque saiu o Michael, o Alacian tá saindo. O Flamengo entende que o Samuel Lino não performou da forma que se esperava. O Flamengo quer buscar uma opção ali para incomodar, né? Tem o Cebolinha, mas quer mais uma opção que joga dos 2 lados, apesar do lado direito ter Paquetá, Carrascal, Plata e Luiz Araújo. Notícia saiu hoje no GE que o Flamengo vai buscar um ponta. E aí eu conversei até com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, falei assim, o Boangá tá aí, hein? Nós sabemos, nós conhecemos. Deu uma recuada, deu uma esfriada o Fluminense com o Boangá, eu quero até saber se o Ilan tem informação sobre isso. Eu preferia o Boangá, mas eu acho o Marcos Leonardo um grande jogador, um atacante fantástico. Aí seria para resolver o problema do centroavante, né? Centroavante, para mim, o Marcos Leonardo, eu acho que é a melhor opção. Eu não entendo até como é que pode não achar tão importante uma contratação como a do Marcos Leonardo. E aí eu conversei com um jornalista amigo, né, que cobre futebol árabe, e ele estava falando que realmente eles têm interesse, isso que a Raíza falou procede, eles têm interesse em negociar o Marcos Leonardo por empréstimo, deixar ele jogando e tentar uma venda, tá? Na verdade, eles preferiam até uma venda, né, Raíza? Uma venda direta, né, com um valor alto. Eles preferem vender. Tem uma questão seguinte, que o Marcos Leonardo, ele não quer, ele não faz muita questão de voltar para o Brasil nesse momento, tá? E aí, essa é uma situação difícil, ele gostaria até de encerrar a temporada, pelo menos, lá no Al Hilal. Agora, o empréstimo do Marcos Leonardo vai ser monetizado, isso é uma definição já do Al Hilal, e saiu uma notícia que seria 1,5 milhão de euros o empréstimo monetizado do Marcos Leonardo, e a informação que esse jornalista me passou é que não é isso, nada disso. E isso aí cara, não paga nem um salário do jogador, paga praticamente um salário do jogador. E eles querem mais do que isso, que seria um empréstimo monetizado de pelo menos umas 3 vezes isso, tá? Nada de 1,5 milhão. O empréstimo já seria alto, tá? E aí sim, eles aceitam abater esse valor do empréstimo do valor total da venda na opção de compra. Tá? E eles querem colocar uma opção de compra e também não vai ser barato, é uma opção de 40 milhões de euros, na casa dos 40 milhões de euros. Tá? Então não é um jogador com certeza barato, não sei nem, o Ilan, eu não sei nem se, porque esse jornalista, quando ele me falou, primeiro ele falou obrigação de compra, depois ele falou opção. Então até há essa dúvida, né? Se o Al Hilal vai querer obrigação ou opção. Então, eu não sei qual clube brasileiro tem condição de arcar com isso, tá? Mas realmente seria uma grande contratação. Quem tem condição de arcar com isso, que a gente saiba, é Palmeiras ou Flamengo, né? Exatamente. Se vão arcar, ou se gostariam de arcar, ou se o investimento vale, é uma outra questão. Mas condições são os dois times. Você viu o que o Felipe falou? Falou que ele não ele meio que tirou o corpo fora, mas disse que, se for contratado, eu vou ter que encontrar um jeito do time jogar com quem vier, com os jogadores que eu tenho. E eu não veto, quando deixou claro, eu não veto nada. Se eles contratarem, chegou aqui, eu vou ter que utilizar. Só que não é isso que a gente tem visto, né? Ele não utilizou o Vinha, ele não utilizou o Michael, ele não utilizou o Alan, que está saindo agora, não estava sendo relacionado.
uma série de jogadores do Flamengo, o Juninho, uma série de jogadores estão sendo negociados justamente por não serem utilizados. Então, esse papo de que vai utilizar não casa, né? A filosofia da diretoria, inclusive, e quando se questiona, né, o que eles dizem é o seguinte: por que a gente vai contratar um jogador que não encaixa no estilo do treinador, que não é um jogador que o treinador quer, se a gente vai trazer e vai ficar aí? O treinador não vai utilizar ou vai subutilizar esse jogador? E a real é essa: apesar do Felipe ter tirado esse corpo fora ali quando ele foi questionado, ele mostrou até um certo desconforto na hora que ele foi questionado sobre o assunto, né? Mas a real é essa: o Flamengo já falou abertamente, né, inclusive na reunião que teve no jogo anterior, esse jogo contra o Sampaio Corrêa, quando o Boto se reuniu ali para bater um papo ali com os jornalistas, isso foi falado abertamente, que o Marcos Leonardo não é um jogador que se encaixa nas características que o Felipe Luiz procura. Então, como que o Flamengo vai se esforçar tanto no mercado para trazer um jogador que às vezes não é exatamente o que o treinador quer e vai acabar sendo subutilizado? É óbvio que o Felipe vai falar: o que trouxerem para mim eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer encaixar. Mas é um casamento, né? As ideias, elas precisam estar alinhadas. Não adianta muito também a diretoria ter uma ideia e o treinador outra ideia. Eu acho que, assim, em alguns momentos você tem que abrir um pouco de mão das suas convicções. Você tem que... Porque ninguém acerta tudo. Uma hora você pode olhar para aquilo ali e falar: olha, realmente, eu estou errado, eu posso ajustar assim, posso fazer aquilo ali. Então, eu acho que isso faz parte. Agora, em relação ao Marcos Leonardo, é o que eu falei aqui: vai depender muito do esforço dele e do staff dele sobre o que eles querem para esses próximos meses. Não adianta, o Al Hilal não está em condições de falar: eu quero 5 milhões de euros, eu quero 6 milhões de euros pelo empréstimo, porque não tem mercado aberto. Só tem o mercado brasileiro e o mercado russo. E, pelo menos até o momento, não é o desejo do Marcos Leonardo de transferir para o futebol russo. Então vai depender muito do desejo, do que o jogador quer. Quer ficar até agosto sem jogar? Se quiser ficar até agosto sem jogar, então vai ele ficar tá lá. cheio de dedos, né, Raíssa? Não vai fazer esforço. Esse amigo meu falou que ele tá cheio de dedos, né, Raíssa? Cheio de coisa, ele não quer ir para um lado, ele tá cheio de dedos, assim. Ele não na tem, verdade, não tá cheio de dedos, papo. Não, Na ele verdade, tá pensando no futuro. Não, eu digo, ele não vai aceitar qualquer situação, é isso que eu tô dizendo. Na verdade, o que aconteceu com ele foi o que acontece muito no futebol saudita. Os jogadores vão para lá e essas coisas acontecem. E eu acho que no momento que eles escolhem ir para lá, eles têm que levar em consideração que esse tipo de coisa pode acontecer. Aconteceu com o Renan Lodge. E aí, é uma observação aqui: o Renan Lodge fez o quê? O Renan Lodge foi lá e entrou na justiça, entrou lá na FIFA e saiu livre. Acertou com o Atlético Mineiro, o processo está rolando. Por que o Renan Lodge fez isso? Porque eles alegam que ele foi impedido de exercer a profissão dele. É isso que a defesa do Renan Lodge alega. Porque o Renan Lodge estava lá, o Al Hilal decidiu, o Al Hilal contratou ele, um contrato de tantos anos. Em cima da hora do fechamento da janela de transferências, o Al Hilal decidiu que não ia escrever ele no Campeonato Saudita. E aí ele ia ficar sem jogar, ele ia ficar 6 meses sem jogar. E não tinha janela aberta. Tinha pouquíssimas janelas abertas, se não me engano, na época. Quase não tinha janela aberta. Faltava pouco tempo para fechar a janela aqui no Brasil, acho que eram 3, 4 dias. Como é que o jogador vai negociar para sair? Ele não tem opção. Então a opção que ele tem é ficar lá sem jogar ou ficar lá sem jogar, recebendo lá sem jogar ou ficar lá sem jogar, de qualquer forma. Aí o Renan Lodge foi lá, entrou com ação na FIFA, saiu com uma rescisão unilateral. Inclusive está no Atlético Mineiro, está esperando essa decisão sair. A informação que eu tive é que o parecer da FIFA deve sair agora em março, né? Mais ou menos em março. E aí o Marcos Leonardo, o staff dele, também podem avaliar e procurar o mesmo caminho do Renan Lodge. Isso pode acontecer, tá? Isso não é totalmente descartado. Se eles avaliarem que eles foram prejudicados e ele vai ser obrigado a ficar sem jogar, isso pode acontecer. Mas, assim, o Marcos Leonardo é um jogador que tem mercado. Ficou comprovado. O Atlético de Madrid fez uma oferta por ele, uma obrigação de compra de 40 milhões de euros. Só que foi no final da janela. Raíssa? O que aconteceu? Eles não conseguiram por quê? Ajustes de contrato, eles não conseguiram. Ficou em cima do fechamento da janela. A janela lá fechou e eles não conseguiram fazer os ajustes. Então ele ia para o Atlético de Madrid. Os sauditas fazem muito isso também. Fizeram isso na época do São Paulo. Eles vão enrolando, aí chega no final da janela de transferências,
eles vão empurrando ali com a barriga, chega no final da janela de transferência, não resolve nada, a janela fecha, e aí fica, não deu, a janela fechou. Então, assim, a questão do Marcos Leonardo é uma questão complicada. Eles contrataram o Benzema, o Inzaghi prefere o Darwin Núñez, né, quer ficar com o Darwin Núñez pelo menos até a Copa do Mundo, e não quer utilizar o Marcos Leonardo, tem que tirar alguém. Então, a preferência dele é que tire o Marcos Leonardo, e ele vai ficar sem jogar? 6 meses sem jogar? Pode ser. Ele vai entrar com uma ação na FIFA? Isso pode acontecer também. Pois bom, eu só citei o Marcos Leonardo porque eu acho que ele pode acabar pintando como uma opção para o Fluminense.